Você já parou para pensar que a vida que você conhece pode ser apenas uma parte de um ciclo muito maior? E se eu te dissesse que a resposta para todas as suas dúvidas sobre a existência, a dor e o propósito pode estar escondida no Espiritismo? Não estou falando de uma simples crença, mas de uma verdadeira explicação de como o espírito se refaz, evolui e se transforma, encarnação após encarnação. Essa ideia de reencarnação, que muitos consideram estranha, pode ser a chave para entender o que você vive agora, as dificuldades que enfrenta e até os relacionamentos que mantém. Calma. Eu sei que pode soar contraintuitivo ou até polêmico, e é justamente isso que torna esse conceito tão fascinante. O Espiritismo revela verdades que vão além da morte, ligando o passado e presente de uma forma que você jamais imaginou. Está pronto para descobrir a resposta. Vamos explorar juntos o que realmente acontece com o nosso espírito e como essa visão pode transformar a sua forma de ver o mundo. Havia uma vez um homem chamado Lucas que sempre se perguntava sobre o que acontece após a morte. Certo dia, em uma de suas buscas espirituais, ele encontrou um mentor sábio que lhe explicou a reencarnação. O mentor, com um olhar sereno, contou a Lucas que a reencarnação não é apenas uma crença, mas uma realidade que atravessa os ciclos de vida e morte. Ele explicou que, após o fim de um corpo físico, o espírito não desaparece, mas renasce em um novo corpo, e esse ciclo se repete várias vezes. É como se o espírito tivesse várias oportunidades para aprender e crescer, disse o mentor com uma calma imensa. Lucas, ainda com muitas dúvidas, pediu para o mentor esclarecer o objetivo desse processo. O sábio então começou a falar sobre o profundo aprendizado que cada vida oferece. A reencarnação, ele explicou, não é apenas uma sequência de mortes e renascimentos, mas uma chance de purificação do espírito. A cada nova vida, o espírito é desafiado a melhorar, corrigindo erros cometidos e alcançando novos níveis de compreensão e virtude. O espírito se refina através das experiências vividas em diferentes existências, até alcançar a plenitude, afirmou o mentor com um sorriso gentil. Ao ouvir aquilo, Lucas ficou pensativo. Ele nunca tinha imaginado que a reencarnação fosse algo tão profundo, com um propósito de evolução constante. O mentor, então, olhou para ele com empatia e disse: "Entenda, Lucas, a reencarnação é uma oportunidade divina. Cada vida traz ensinamentos únicos, e cabe ao espírito aproveitar essas chances para se aperfeiçoar." Ele concluiu: "O ciclo continua até o espírito alcançar uma compreensão tão grande que já não precisa mais retornar. Mas, até lá, cada reencarnação é um passo rumo à perfeição." Objetivo da reencarnação. Maria sempre se sentiu incompleta. Mesmo com uma vida cheia de conquistas materiais, ela sentia uma ausência profunda, algo que não poderia ser preenchido por bens ou sucesso. Um dia, ela conheceu um velho sábio que, com um olhar penetrante, disse-lhe: "Você está buscando algo que vai além daquilo que os olhos podem ver." Maria, curiosa, perguntou o que ele queria dizer com isso, e o sábio começou a explicar o verdadeiro objetivo da reencarnação. O espírito não está aqui apenas para viver e morrer, mas para evoluir, para crescer em sabedoria e virtude, disse ele, com um tom tranquilo, mas firme. O sábio então falou sobre como cada encarnação é uma oportunidade para o espírito corrigir erros e aprender novas lições. Ele explicou que, através de diferentes experiências de vida, o espírito tem a chance de se aperfeiçoar. Cada vez que você renasce, há uma nova chance para você desenvolver paciência, compaixão e entender mais sobre o amor verdadeiro. O objetivo é crescer em todas as esferas da vida para um dia alcançar a verdadeira perfeição, afirmou ele, com uma expressão de paz no rosto. Maria, aos poucos, começou a entender que a vida não era apenas um destino final, mas um caminho de autodescoberta. Quando Maria refletiu sobre isso, ela se deu conta de que tudo ao seu redor era uma oportunidade para o espírito aprender. O sábio concluiu: cada desafio, cada dificuldade, não são punições,
mas presentes disfarçados. São formas de moldar a alma, de purificar o espírito e de aproximar-se da verdadeira essência divina. Ele sorriu e acrescentou: quando compreendemos isso, passamos a viver com mais gratidão e propósito, sabendo que nossa evolução é o maior prêmio que podemos conquistar. Liberdade e escolha do momento e da situação. Certa manhã, no alto de uma colina, João sentava-se, pensativo. Seu olhar estava perdido no horizonte, como se buscasse algo além do que podia enxergar. Ele sempre se perguntava por que algumas pessoas nasciam em condições tão diferentes das suas. Ao encontrar um antigo amigo, um homem sábio, ele perguntou: por que alguns nascem ricos e outros na pobreza? Será que isso é apenas o destino? O sábio sorriu, como se soubesse exatamente o que João precisava ouvir. Você sabia que, antes de nascer, o espírito escolhe seu caminho? Respondeu o sábio, deixando João intrigado. Sim, continuou o sábio, o espírito escolhe não só o momento de nascer, mas também as condições que irão ajudar no seu crescimento. A família, o ambiente, as provações. Tudo isso é planejado com a ajuda do mundo espiritual. O espírito sabe o que precisa para aprender e evoluir. E as dificuldades são como aulas, não castigos. João, sem acreditar totalmente, perguntou como isso poderia ser verdade. O sábio respondeu calmamente: você não se lembra, mas já fez essa escolha. O espírito, antes de encarnar, vê o que precisa e escolhe as condições que serão mais eficazes para a sua evolução. Não é sorte ou acaso, é um processo profundo de aprendizado. João ficou em silêncio, ponderando sobre o que acabará de ouvir. O sábio, com paciência, concluiu: entender isso transforma a forma como vemos a vida. As dificuldades não são aleatórias, nem sem sentido. Elas fazem parte de um plano maior, que visa o seu aprimoramento espiritual. João finalmente compreendeu que a vida era muito mais do que simplesmente viver, que havia uma razão para tudo o que acontecia. Agora ele via cada desafio sob uma nova luz, como uma oportunidade para crescer, não como um fardo a ser suportado. Consequências de ações passadas, lei de causa e efeito. Maria sempre teve uma vida difícil. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e suas dificuldades nunca pareciam ter fim. Certa tarde, ao conversar com uma amiga sobre seus desafios, ela ouviu algo que mudaria sua perspectiva. Você já parou para pensar que talvez tudo isso seja um reflexo das escolhas que fez em vidas passadas? Perguntou sua amiga com um olhar sério. Maria se sentiu desconfortável, mas algo dentro de si sentiu que havia mais naquela resposta. A amiga continuou: o que fazemos hoje ecoa no amanhã, e as escolhas do passado moldam a nossa realidade atual. Maria passou a refletir sobre a ideia de que suas dificuldades não eram mera coincidência. Com o tempo, ela compreendeu que a lei de causa e efeito não se limitava à sua vida atual. O que ela vivenciava tinha raízes em ações anteriores e, embora não se lembrasse delas, as consequências das escolhas feitas em outras existências se manifestavam de forma tangível em sua vida. É como se tudo tivesse um propósito, um equilíbrio cósmico, pensou Maria, entendendo que a vida não era apenas sobre o aqui e agora, mas também sobre um processo contínuo de aprendizagem e evolução. Ao tomar consciência disso, Maria passou a aceitar suas dificuldades de uma nova maneira. Ela sabia que cada desafio era uma chance de corrigir o que havia sido feito no passado, uma oportunidade para aprender, crescer e se tornar uma pessoa melhor. Agora, ela não via mais seus problemas como castigos, mas como lições que a vida lhe proporcionava para que, em uma nova encarnação, ela estivesse mais perto de alcançar a evolução moral e espiritual. Maria compreendeu que o ciclo da reencarnação não era só sobre o espírito renascer, mas sobre corrigir os erros do passado, em busca de um futuro mais iluminado. Agora que você sabe o que o Espiritismo tem a dizer sobre a reencarnação, a grande pergunta é: como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Será que é hora de refletir sobre suas ações e buscar a evolução moral que todos nós precisamos?
Pense sobre as lições que já viveu e o que ainda está por vir. Você está pronto para abraçar essa jornada de transformação ou vai continuar ignorando as oportunidades que a vida te oferece? A reencarnação nos desafia a ser melhores, a aprender com nossos erros e crescer a cada nova existência. Então, que tal começar agora mesmo? Reflita sobre suas escolhas e busque seu verdadeiro propósito. E não se esqueça, para continuar a aprender sobre esses temas profundos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Vamos juntos nessa jornada de descoberta.